Diante da palavra de Deus, nós nos deparamos com a nossa realidade de vida, porque a palavra nos confronta. A pergunta que eu faço para essa igreja nessa noite: diante da palavra de Deus, qual tem sido o teu reflexo? A Babilônia ou a Cristo? O mundo ou a Cristo? Diante da palavra de Deus, qual tem sido o teu reflexo? Alguém que foi liberto pela cruz ou alguém que está escravo na Babilônia? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos sentem a presença de Deus nessa noite? Levante as mãos. Dê um brado de glória a Deus, porque Deus se faz presente no nosso meio. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 14, para a nossa meditação. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Enquanto você localiza, quero aqui externar a minha gratidão primeiramente a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concede, de estar ministrando a sua poderosa palavra. Eu não tenho dúvida, eu tenho a plena convicção, que desde o início deste culto, Deus está falando de uma forma profunda. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Levante as mãos. Quero atribuir a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que Deus abençoe a vida do pastor presidente, pastor Yaci Pelais. Deus abençoe toda a sua família. Deus abençoe a vida do pastor Rodrigo Lima, grande amigo. Foi o canal que Deus usou para que estivéssemos aqui nessa noite. Tive o privilégio de ministrar na igreja pelo qual o pastor Rodrigo pastoreia, Assembleia de Deus Betisian. Foi extraordinário. Deus abençoe grandemente, pastor. A todos os pastores, obreiros, auxiliares e essa amada igreja de forma geral. Trago aqui um abraço do meu pastor presidente, pastor Jaime Pires, ali no campo da Cidade Nova, para essa amada igreja. Vamos à palavra. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Nós estamos debaixo de um tema, invocando o Deus do impossível. E eu quero ministrar uma mensagem, uma palavra profética nessa noite. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim a poderosa palavra: e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados no Jordão e refrescaram-se ali. Vamos ler mais uma vez. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados no Jordão e refrescaram-se ali. Antes de você se assentar, coloque a Bíblia no seu banco e olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: no pior momento, diga mais forte, no pior momento, quando você estiver cansado, Deus já preparou um Jordão para você se refrescar. Quantos tomam posse dessa palavra? Levante as mãos e dê um grito de glória a Deus. Assentáveis, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, o texto que acabamos de ler retrata um dos momentos mais críticos na vida de Davi. Davi na Bíblia é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele teve um currículo admirável. Se perguntássemos hoje para ele,
Me fale um pouco da sua vida, da sua história. Eu tenho certeza que ele diria: um dia matei leão, no outro dia matei urso, e no outro dia o gigante estava me esperando. Davi foi um grande guerreiro, e um dos segredos das vitórias que Davi alcançava estava na unção que havia sido derramada sobre ele. A unção que foi derramada sobre Davi foi uma unção de conquista. Deus ungiu Davi para ele conquistar. Mas esse mesmo Davi teve as suas fragilidades. Esse mesmo Davi teve um declínio espiritual, e todos nós conhecemos a história. No ano em que os reis iam para a batalha, Davi fica no palácio descansando. Não era dia de Davi estar descansando no palácio, era para Davi estar na guerra, guerreando. Mas ele decide descansar, e ele começa a passear no pátio do palácio e vê uma mulher despida tomando banho. E o nome dessa mulher, Betseba, mulher de Urias, um dos comandantes do exército de Davi. Quando Davi viu Betseba, ele cometeu o primeiro pecado, que foi o pecado da cobiça. Ele cobiçou uma mulher que não era dele. Segundo pecado que Davi comete, ele arquiteta a morte de Urias. Coloca Urias na frente de batalha, porque ele pensou: se eu colocar ele na frente de batalha, ele vai ser ferido na guerra e não vai voltar para casa, e eu vou ficar com a sua mulher. Davi cometeu homicídio. Mas o interessante é que Davi passou anos no palácio governando, como se nada tivesse acontecido. Mas chegou um momento que Deus confronta Davi do seu pecado. Você vai observar quando Deus usa o profeta Natã, e ele conta a parábola da cordeirinha. Davi fica indignado, e ele diz assim: esse homem que tomou a única cordeirinha do seu próximo merecia a morte. E o profeta diz assim: esse homem és tu, Davi, porque tu tomastes a mulher de Urias, um dos comandantes do teu exército. Davi vai escrever o Salmo de número 51, arrependido, conhecido como o Salmo do arrependimento. E nós vamos observar que no Salmo de número 51, ele descreve pecado, transgressão e iniquidade. São três coisas que Davi menciona no Salmo de número 51, conhecido como o Salmo do arrependimento. Davi pecou, Davi transgrediu contra Deus, mas Davi também cometeu iniquidade. Pecado é todo ato que é consumado. Quando nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Mas Davi também transgrediu contra Deus. E transgredir contra Deus significa transgredir uma lei moral de Deus. Davi transgrediu. Mas Davi também cometeu iniquidade, que foi o pior estágio pelo qual ele passou. Iniquidade é o pior estágio na vida de um homem. Iniquidade é aquele momento que nós pecamos, mas nós não nos arrependemos diante de Deus. Iniquidade é aquele momento que nós temos um pecado de estimação e nós alimentamos. Iniquidade é o momento que o ser humano premedita o pecado. Davi se prostra perante Deus, e ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia: não me lances fora da tua presença, e não afasta de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo: se o Senhor quiser tirar de mim o palácio, o Senhor pode tirar. Se o Senhor quiser tirar de mim as riquezas, a coroa da cabeça, o Senhor pode tirar, mas não tira de mim a tua presença. Quantos sentem a presença de Deus nessa noite? Levante as mãos e dê um brado de glória a Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus da sua vida. Quando o profeta Natã repreende Davi, ele lança uma palavra. E eu imagino que esta frase fica na mente de Davi. Ele acorda,
ele dorme pensando naquela frase: a espada do Senhor não se apartará da tua casa, Davi. O Senhor vai te perdoar, mas a tua família vai perecer. Davi era um homem de coração quebrantado na presença de Deus, pastor Yaci. Davi era um homem que sabia tocar o coração de Deus. Mesmo diante dos seus erros, das suas falhas, ele se humilhava na presença de Deus. Mas Deus não livrou Davi das consequências do seu pecado. Devido àquele adultério, devido àquele homicídio, tiveram muitas consequências sobre a vida dele. Tiveram muitas colheitas na vida de Davi, e eu quero falar algumas nessa noite. A primeira colheita do pecado de Davi, a Bíblia diz que Betseba ficou gestante. Ela deu à luz a um filho, o fruto do adultério. E a Bíblia diz que o próprio Deus feriu a criança. Davi se prostrou sobre a terra, jejuou, orou, pediu a Deus, mas Deus tomou a criança para si. A primeira colheita do pecado de Davi foi: Deus feriu o fruto do adultério. Segunda colheita do pecado de Davi, Davi viu um estupro dentro da sua própria casa. Davi tinha uma filha chamada Tamar, que foi estuprada pelo próprio irmão Aminon. Aminon estupra Tamar. E o que foi que Davi fez? Davi não fez nada, porque Davi era um pai ausente dentro de casa. Ele foi um grande rei, ele foi um grande guerreiro, ele matou leão, ele matou urso, ele venceu o gigante. Mas dentro de casa ele foi um pai ausente. E aqui eu já abro um parêntese para dizer: não adianta nós vencermos ursos e leões fora de casa. Deus está dizendo: as maiores batalhas você trava dentro da tua própria casa. É de joelhos dobrados na presença de Deus, é orando, é consagrando, é fazendo culto doméstico. Pastor, não estou entendendo. Tem muita gente que é bênção fora de casa. Fora de casa vence urso, vence leão, derruba gigante, mas o seu casamento está destruído, a sua família está desestruturada. Deus está dizendo: você vai vencer urso e leão fora de casa, mas dentro de casa eu vou te dar vitória também. E se tem alguém que acredita nisso, levante as mãos o mais alto que você puder, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está blindando a tua casa, teu casamento hoje. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento lá. Só quem acredita nisso, abre a boca e dá glória. Aleluia. Davi perdeu o fruto do adultério. Davi viu um estupro dentro da sua própria casa. Em terceiro lugar, ele viu um assassinato dentro de casa, porque ele tinha um filho chamado Absalão, que pensou: papai não fez nada, eu vou fazer alguma coisa. Aminon estuprou nossa irmã, então eu vou tomar as rédeas da situação. A Bíblia diz que Absalão mata Aminon para vingar o que ele havia feito com Tamar. E o texto que acabamos de ler retrata exatamente o momento que Davi está fugindo de Absalão, seu filho. Porque além de Absalão matar Aminon, Absalão tomou o trono do próprio pai, deu um golpe de estado em Davi, deitou-se com as concubinas de Davi e se tornou um dos piores inimigos do próprio pai. Imagine o que é o filho tentar matar o próprio pai. Tudo consequência do pecado de Davi. Mas eu imagino que ele não se esquecia daquela frase que o profeta disse: a espada do Senhor não se apartará da tua casa.
O que você está sofrendo hoje, Davi, é resultado daquilo que você plantou. Absalão toma o trono de Davi e começa a perseguir o próprio pai. A Bíblia diz que Davi foge juntamente com seus valentes. Ele não quer confronto com Absalão, ele prefere fugir. E no momento que ele foge, parece que o mundo está caindo na sua cabeça. Parece que a sua vida toda está desestruturada. Davi está passando por um dos piores desertos da sua vida. É um dos momentos mais críticos na vida desse homem. O homem segundo o coração de Deus. No meio do caminho ele ainda encontra um homem chamado Simei, que começa a apedrejá-lo e amaldiçoá-lo. Simei era um dos descendentes de Saul. Começa a lançar pedras em Davi, começa a lançar palavras de maldição. A situação não está fácil. Mas olha o que o texto diz. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha o que o texto diz. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados no Jordão e refrescaram-se ali. Só que é profundo. Mesmo diante de tantas situações difíceis, mesmo diante de um dos momentos mais críticos da vida dele, está sendo perseguido, está recebendo pedrada, está recebendo palavras de maldição, mas a Bíblia diz que ele encontra o Jordão e ele começa a se refrescar no Jordão. Ora calabachúria. Mas sabe o que me chama a atenção? Segundo o livro do profeta Samuel 16:14. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados. Repita comigo: cansados. Repita mais forte: cansados. Homem de Deus também cansa. Homem cheio do Espírito Santo também cansa. Mulher de Deus também cansa. Mas Deus está dizendo: quando você cansar, eu já preparei um Jordão para você se refrescar. Eu conheço o teu limite. Levante as mãos porque eu quero profetizar. Eu conheço o teu limite. Eu conheço a tua estrutura. No momento que você estiver cansado, a solução não é se desviar, a solução não é rasgar tua Bíblia. Deus está dizendo: somente te refresca no Jordão. Porque no momento que você se refrescar, sou eu que pelejo as tuas guerras. Quem está entendendo isso, levante as mãos e adore. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, segure. Levante para o céu mais alto que você puder. Deus conhece teu limite. Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe até onde você consegue ir. Mas Deus está dizendo: eu já preparei a provisão. Eu já preparei o refrigério para tua alma. Só quem crê, levanta a mão e grita. A palavra Jordão significa lugar de humilhação. Vou repetir. A palavra Jordão significa lugar de humilhação. Quando você se humilha, quando você se prostra, quando você coloca teu rosto no pó, ali é o teu Jordão. Urabacalabachúria. E pastores, todos os homens que passaram pelo Jordão nunca mais foram os mesmos. Todos os homens que passaram pelo Jordão tiveram a sua vida transformada. E eu vou te provar na Bíblia. Foi no Jordão que Davi se refugiou.
Jordão é lugar de refúgio. Foi no Jordão que Naamã foi curado da sua lepra. A Bíblia diz que quando ele mergulhou 7 vezes, na última vez o seu corpo estava limpo, que nem de uma criança. Pastor, não estou entendendo. Jordão é lugar de sarar feridas. Vou repetir, Jordão é lugar de sarar feridas. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Se tu crê, levanta a mão. O melhor lugar para se estar é se humilhando na presença deles. Quem desce o Jordão tem as suas feridas saradas por eles. Eu estou pregando para pessoas aqui que passaram por traumas. Eu estou pregando para pessoas aqui que passaram por momentos difíceis. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram traídas, foram decepcionadas. Deus está dizendo: quando você descer o Jordão, eu vou sarar as tuas feridas. Levante as mãos o mais alto que você puder. Meu Jesus da glória, enquanto eu prego, Deus está curando pessoas aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está invocando Ele, enquanto você está se humilhando na presença dEle, Ele está te curando. Ele não cura somente das feridas do corpo, Ele cura das feridas da alma também. Teu lugar não é dentro de um quarto chorando de cabeça baixa, em uma depressão. Deus está dizendo: eu estou te sarando nessa noite. E se tem alguém que está comigo nessa mensagem, levante a mão só para vergonha do diabo. Mostra que você está vivo nessa noite. Cadê? Alabacalabachúria. Meu Jesus da glória, eu vou deixar você adorar nessa noite. Bandaraia séria. Jordão é lugar de refúgio. Nessa noite, esse lugar é o teu Jordão. Talvez quando você vem para um culto como esse, você se esquece dos seus problemas. É porque aqui tem refrigério para a tua alma. É porque aqui tem uma palavra para edificar a tua vida. Quando você vem para um culto como esse, você se esquece de tudo que você está passando. É porque aqui tem bálsamo para a tua vida também. Jordão é lugar de refúgio. Mesmo diante de pedrada, mesmo diante de humilhação, mesmo diante de traição, Davi está refugiado e descansando no Jordão. Jordão é lugar de sarar feridas. Hoje Deus está tratando no teu interior. Se tu crê, levanta a mão, levante as mãos o mais alto que você puder. Enquanto eu prego, Deus está dizendo: eu estou te curando de traumas. Pessoas que o diabo colocou na sua mente, tu nunca vai ser feliz na tua vida. Pessoas que o diabo colocou na sua mente, você não vai se levantar dessa depressão. Deus está te sarando hoje. Terceiro, foi no Jordão que a capa de Elias foi lançada. E a Bíblia diz que quando a capa de Elias foi lançada, o Jordão se abriu ao meio. Jordão é lugar de divisor de águas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Jordão é lugar de divisor de águas. Sabe o que Deus está dizendo? Esse ano, o ano de 2026, será um divisor de águas na tua história. Se tu crê, levanta a mão e pega.
Esse ano de 2026 é um ano de divisor de águas na tua empresa. Esse ano de 2026 é um divisor de águas no teu ministério. Se tu crer, reage, meu filho. Esse ano de 2026 é um ano de conquista, é um ano de divisor de águas. Talvez o ano que se passou foi um ano de luto, foi um ano de choro, mas esse ano será um ano de testemunho para a tua vida. Só quem crê, abre a boca e receba. Xarabacalaia, sérica. Pastor, o que é divisor de águas? Está terminando um ciclo e começando um novo ciclo. É um ano de novas experiências. Observe que está terminando o ministério de Elias, começando o ministério de Eliseu. Mas está acontecendo algo tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O Jordão se abre ao meio. Esse ano é um ano de divisor de águas na tua história. E eu já quero te falar algo. Tem pessoas lá de trás que não se encaixam nesse novo ciclo que você vai viver. Tem pessoas do teu passado que não se encaixam nesse novo ciclo que você está vivendo, que você vai viver ainda. Não se encaixam no propósito de Deus. Deus está dizendo: você vai viver o extraordinário nessa noite. Quem acredita nisso, levante as mãos. O marido vai voltar para casa. O filho vai ser restaurado. Deus está honrando a tua oração nessa noite. Deus está honrando. Quantas vezes você subiu o monte, você fez campanha, você jejuou, você orou, você invocou a Deus. Deus está honrando o teu sacrifício nessa noite. Vai, João, na série. Jordão é lugar de refúgio. Jordão é lugar de sarar feridas. Jordão é lugar de divisor de águas. E quarto, foi no Jordão que Jesus foi batizado por João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, encontrou com Jesus no Jordão. Jordão é lugar de encontro com o Espírito Santo. Vou repetir: Jordão é lugar de encontro com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, pastor? É aquele que te consola no momento da angústia. Quem é o Espírito Santo, pastor? É aquele que intercede. Quem é o Espírito Santo? É aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem é o Espírito Santo? É aquele que, quando você mesmo fraco, ele te dá inspiração. Mesmo fraco, o Espírito Santo está lá do teu lado. Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a tua vida agora. E eu vou profetizar de olhos abertos. Eu profetizo: Deus está sarando feridas nessa noite. Deus está restaurando famílias nessa noite. O diabo não vai destruir teu casamento. O diabo não vai destruir a vida do teu filho. Satanás não vai destruir a vida do teu esposo. Deus está honrando a tua oração e o teu propósito nessa noite. Esse ano será um ano que Deus fará o impossível na tua vida. O que para o homem é impossível, para Deus não é. Só quem crê, abre a boca e dá um grito de glória do tamanho da tua vitória. A glória ao Senhor nesta noite. Xarabacalabachúria. Oh, Shai toda. Esse é o momento mais crítico da vida de Davi. Com
consequência dos pecados que ele plantou. Mas sabe o que me chama a atenção? Davi foi um homem cheio de falhas. Se coloca na balança, quem foi que mais pecou? Davi ou Saul? Foi Davi. Mas independente das falhas que Davi tinha, ele conhecia o caminho da oração. Ele sabia tocar o coração de Deus. Ele era um homem de coração quebrantado. Ele se derramava na presença de Deus. Eu não sei que fragilidade você tem. Eu não sei qual deserto você está passando, mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração nessa noite. Eu estou ouvindo o teu clamor nessa noite. Se tu crê, levante a mão e dá glória. Eu profetizo que a partir de hoje você não será mais o mesmo. Eu profetizo, Deus está tratando no teu interior agora. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. E se tem alguém que acredita nisso, levante a mão e grita para Ele ouvir nessa noite. Fica de pé comigo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Alamancho. Se você puder, fecha os corredores dessa noite. Segura no braço dessa pessoa que está do seu lado e levanta para o céu. É ano profético. É projeto de vida. Entenda uma coisa: se foi Deus que te deu o projeto, acredite. Lute por aquilo que Deus te deu. Isso, fecha os corredores e levanta o braço desse crente o mais alto que você puder. Você vai clamar agora. Enquanto você estiver clamando, Deus está dando livramento para a tua família. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Eu não estou te ouvindo. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Clame. Clame. A palavra clamar significa gritar. Grite, chame a atenção deles. Levanta o braço desse crente o mais alto que você puder. Cadeias estão sendo quebradas agora. Demônios estão caindo por terra. Deus está indo lá naquela UTI agora e vai fazer o que o médico não pode fazer. Se tem alguém que tem autoridade, abre a boca e dá glória. Clama. Eu quero ouvir só o clamor da igreja. Sem instrumento, clame. Clame. Olha aí, ó. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória. Aumenta o volume do clamor nesta noite. Olha aí. Cadê os vasos de Deus? Quem tem autoridade, começa a marchar agora. Vai marchando. Meu Jesus da glória. Enquanto a igreja marcha, obra de macumbaria, obra de feitiçaria está caindo por terra agora. Enquanto a igreja marcha, a enfermidade está caindo por terra agora. Enquanto a igreja marcha, Deus está confundindo a medicina agora. Deus está confundindo os homens agora. Se eu estou pregando, se eu estou profetizando para vaso, abre a boca, dá um salto e fala em línguas. Olha aí, olha aí. Renova, Jesus. Renova, 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 renova. Ai, mandarabachúria. Deus vai começar a usar vasos aqui. Deus vai começar a usar vasos aqui em profecia. Deus vai começar a usar vasos. Entrega visões. Olha aí. Meu Jesus da glória. Quebra o protocolo, meu filho. Você está na presença do rei. Quebra o protocolo. Ai, calabachúria. Eu vou largar esse microfone. Eu vou deixar você orar. Clame.
Deus está adornando essa igreja. Ele falou no meu ouvido agora. Deus está entregando variedade de línguas. Alabarabachúrias. Variedade de línguas. Ele está batizando com o Espírito Santo lá atrás, aqui no meio, aqui na frente no ministério. Receba poder de Deus, receba a graça de Deus. Esse ano é o ano da conquista. Esse ano é o ano que você vai viver o sobrenatural de Deus. Só quem crê marcha. Levanta o braço desse crente o mais alto que você puder. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você vai dar um grito de glória do tamanho do teu milagre, invocando o Deus do impossível. Você vai invocar Ele nessa noite. Isso aqui é ato profético. Para muitos é coisa de doido, mas aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Quando a igreja liga na terra, está ligado no céu. Levanta o braço desse crente bem alto. Pensa no teu milagre agora. Pensa naquilo que você está esperando que Deus faça. Você vai dar um grito de glória do tamanho do teu milagre. Se o teu milagre for pequeno, dá um glória pequeno. Mas se teu milagre for grande, dá um grito. Meu Jesus, para envergonhar o diabo, lá vai. E no 3 a banda entra. Eu conto 1, tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Eu vou repetir. Eu conto 1, tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus. Eu conto 2, Satanás e seus demônios já baterem retiradas. 2,5. Esse ano é o ano do sobrenatural. Braz, abre a boca e grita. Receba, 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 receba. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele. Declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
preciso saber nessa noite. Permaneça em pé. Quem aqui no nosso meio não é evangélico, dá um sinal com a mão assim. Faz assim com a mão. Quem não é evangélico? Tem um senhor ali, mais um rapaz. Eu vou ser bem objetivo. Eu quero convidar vocês a confessar a Jesus como Salvador. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho Jesus na minha vida. Mas não basta dizer somente que tem Jesus. A Bíblia diz que nós devemos confessar Ele, a Cristo, como único e suficiente Salvador diante dos homens. E eu quero convidar o senhor, o rapaz, a moça ali, a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, confessar Cristo como Salvador. Vem, vem. Ó, já está vindo, ó. Cadê os obreiros? Ora calabacho. Vem. Olha aí, ó. Foi para isso que Deus me chamou. Há poder no nome de Jesus. Há poder. O rapaz que levantou a mão, vem. Jesus te chama hoje. Pra cadeias quebrar. Segundo convite que eu tenho a fazer: você que está afastado, pastor, eu me afastei, eu quero me reconciliar. Sai do seu lugar e vem correndo agora. Jesus te chama. Você que se afastou e quer se reconciliar, Jesus te chama hoje. Cadê você? Pastor, eu sou crente, mas eu quero renovar minha aliança. Sai do teu lugar e vem correndo agora. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Traz ele aqui. Cadê você? Aqueles que levantaram as mãos no início, a oportunidade está aberta. Vem correndo. Jesus te chama. Oh, Santo Deus. Levante a mão em direção a essa vida que aqui está. Olhe para mim. Estou confessando a Cristo como Salvador. Confessa a Cristo, a bênção vai te abraçar. Amém? Levante a mão, ele vai confessar Cristo como Salvador nesse momento. Já está vindo ali mais alguns jovens. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Misturado com glória a Deus, com aleluia. Isso aqui é avivamento de Deus. Eu oro por essas vidas que aqui estão, Senhor. Perdoa os seus pecados. Apaga o passado. Este homem está confessando a Ti como único e suficiente Salvador. Deus, que a vida dele possa ser transformada. Esse jovem está se reconciliando, perdoa os seus pecados, e que ele não volte para o mundo, mas permaneça no centro da Tua vontade. Eu ministro sobre a vida deles a mudança, a transformação, para a glória do Teu nome. Se a igreja crê, levante as mãos e adore ao Senhor.